Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula, gente, nós vamos continuar falando sobre tabela periódica, só que agora a gente vai começar uma parte que eu considero a mais importante para as questões de vestibular, certo? Que é a questão da estrutura da tabela, da localização desses elementos na tabela periódica, só que a partir da configuração eletrônica desses elementos, certo? Se a tabela periódica é um mapa onde eu posso localizar esses elementos, pode ter certeza que a configuração eletrônica deles é a bússola para achar, beleza? Agora, gente, vamos rever pelo menos aí um pouquinho o nome das principais famílias que são bastante importantes para nós em algumas questões no vestibular, beleza? Nesse caso aqui, gente, vou começar com o metal alcalino. O metal alcalino é esses metais aqui, né, que estão no grupo 1 da tabela periódica, né? Então aqui situado aí no grupo 1. O que acontece, gente? Por que desse termo alcalino, né? Esse termo alcalino ele vem de um termo alcalis, que significa cinza de plantas, certo? Esses metais alcalinos, então, eles são encontrados normalmente, né? A localização de encontrá-los, né? Normalmente nas cinzas da combustão de plantas, certo? Principalmente aqui o sódio e o potássio, beleza? A tendência bem forte também dos metais alcalinos é que eles têm um caráter básico muito alto também, certo? E eles têm uma tendência muito forte a reagir com água, beleza? Então, principalmente aqui quando a gente vai descendo nesse grupo aqui, a reatividade com a água vai ficando cada vez mais intensa, beleza? Então, algumas características aí dos metais alcalinos. Só por uma também, um adendo aqui. O hidrogênio, gente, como eu falei, ele é a parte, então ele não é um metal alcalino, beleza? Ele só está aqui por causa da configuração eletrônica dele que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele não é metal alcalino, beleza? Bom, gente, segundo grupo aí da tabela periódica, bem importante também, é o grupo dos metais alcalinos terrosos, certo? Vou fazer eles aqui de azul. É o grupo 2 da tabela, ok? Então, esse grupo 2 aqui, começando pelo berílio. O termo alcalino também nos leva a que eles têm caráter básico, beleza? E terroso, justamente, né? A ideia de extraído da terra, né? Ter na terra, beleza? Então, eles são aí o grupo 2 na tabela periódica. Nós chamamos eles de metais alcalinos terrosos, beleza? Outro nome bastante importante para nós dentro da tabela periódica são os calcogênios, beleza? Calcogênios, que representa aí o grupo 16 na tabela, beleza? Então aqui é o grupo 16, é o grupo que também nós chamamos de calcogênios. Por que desse nome, né? Tem o sentido aí de extraído do cobre, formadores, melhor, né? Formadores de cobre. Por que nesse sentido? Porque normalmente os minérios, né? Os minérios de cobre, eles contêm esses halogênios, né? Como enxofre, como oxigênio, beleza? Então, por causa disso do nome deles, né? Formadores de cobre, calcogênios. Os minérios de cobre têm parte desses elementos, né? Então, só um porquê desse nome calcogênio aí. Os halogênios, gente. Os halogênios, eles são aqui o grupo 17, beleza? Então, aqui o grupo 17 da tabela periódica. E halogênio, gente, significa formadores de sais, beleza? Então, grande parte aí dos sais são formados pelos cloretos, pelos fluoretos, brometos, iodetos, né? São sais bastante importantes para nós. Então, o nome halogênio vem de formadores de sais, beleza? E os gases nobres, gente, né? Que é um das classificações até da tabela periódica. Os gases nobres aí, grupo 18, beleza, da tabela periódica, é aquilo que a gente falou na última aula, né? São os gases inertes, né? Também são os gases raros, também chamados aí, não tem grande tendência a reagir, beleza?
Bom, gente, essas são as famílias principais na tabela periódica, né? Os nomes principais delas. E aparecem bastante, certo? Eles têm uma grande incidência, aparecem bastante. E as outras famílias da tabela periódica, professor, como é que fica? Aí começa, né? Não tem nome específico, aí começa pelo nome do primeiro elemento que começa o grupo. Por exemplo, nitrogênio, família do nitrogênio. A 14, família do cobre. Do carbono, perdão, por favor. 13, família do boro, certo? Aí o nome fica com o nome do elemento que começa o grupo, beleza? Só essas que tem nome específico mesmo dentro da tabela, ok? Bom, gente, vamos estudar um pouquinho agora a estrutura da tabela periódica em duas classificações que são extremamente importantes para nós, que são os elementos representativos e os elementos de transição, ok? Bom, gente, primeiramente, os elementos representativos, eles estão localizados nas pontas da tabela, beleza? Então, os representativos, eles estão localizados nas pontas das tabelas, beleza? No ponta da tabela periódica. Então, eu estou circulando eles aqui para você anotar. Então, esses daqui que eu fiz em vermelho, certo? Esses daqui que eu fiz em vermelho e que fiz em azul, eles são os elementos representativos na tabela periódica. Beleza? Então, aqui estão os representativos. Ok? Esses elementos representativos, galera, eles eram chamados também de família A. Beleza? Mas esse nome está caindo do desuso, embora seja até importante para o ensino médio, para algumas relações à questão a vestibular, né? Dá uma dica boa para os alunos, mas a gente tem utilizado mais a questão do representativo, é o que tem mais aparecido. Tem caído bastante no desuso o termo família A e família B. Mas só por adendo, né? Essa família A, ela representava, por exemplo, o grupo 1, que nós chamávamos de 1A, o grupo 2, que nós chamávamos de 2A, o grupo 13, galera, era chamado de 3A, beleza? O grupo 13 é chamado de 3A. O grupo 14 era chamado aí de 4A, o grupo 15 chamado de 5A, o grupo 16 de 6A, o grupo 17 7A e o grupo 18 é chamado aí de 8A, beleza? Então toma cuidado que 1A, 2A, a 3A não vem aqui, beleza? Ela dá um salto e vai parar lá no outro prédio, beleza? Lá no outro grupo. Então perceba aqui os elementos representativos, certo? Por que eu coloquei eles em duas lacunas, vamos dizer assim? Deu uma gaguejada aqui marota, mas tudo bem. Por que eu coloquei eles em duas lacunas de cor diferente, um vermelho e o outro azul? Porque os elementos representativos, galera, eles têm como último subnível, certo? Como último subnível mais energético, o subnível S e o subnível P, beleza? Completos. Então, nesse caso, quem termina em S está nesse lado da tabela, beleza? Vou até fazer na mesma cor aqui. Então, quem tem o subnível mais energético como S, ele está localizado ou no grupo 1 ou no grupo 2. Quem tem o subnível energético P, termina em subnível P, ele vai estar desse lado da tabela periódica, beleza? Então, os elementos representativos, o subnível mais energético que ele vai ter, o último subnível da distribuição eletrônica será S ou P. Se for S, grupo 1, grupo 2. Se for P, do grupo 13 ao grupo 18, beleza?
A gente vai entender isso melhor nas outras aulas, vou detalhar a configuração eletrônica de cada um deles, beleza? Então, os elementos representativos têm como elemento, como subnível mais energético, o S e o P, né? Os elétrons de diferenciação, os elétrons mais energéticos, né, diferenciadores, estão no subnível S e no subnível P. Já os elementos, gente, de transição, que é os que eu vou pintar agora aqui, são esses elementos aqui, ó, que estão na parte do meio, beleza? Esses elementos aqui, ó, que estão na parte do meio. Vou pintar eles também de cores diferentes, ok? Então aqui, ó, esses elementos aqui, eles são os elementos de transição, beleza? Então esses que eu pintei aqui de verde e pintei aqui de roxo, eles são os elementos de transição. Chamamos eles de elementos de transição, ok? Nesse caso, gente, nós temos o que nós chamamos de transição interna, que é essa parte de baixo aqui, essas duas séries, os lantanídeos e os actinídeos. Então, aqui interna. E aqui nós temos a transição externa, ok? Então, aqui a externa, beleza? O que acontece, gente? A transição interna, o subnível mais energético, o último subnível da distribuição eletrônica, vai terminar em F, beleza? O subnível mais energético da transição interna é o F. Então, os lantanídeos e os actinídeos têm como último subnível, né, o subnível mais energético, o F, beleza? Então, aqui F, transição interna. Já aqueles que terminarem, né, tiverem como subnível mais energético o subnível D, eles vão ser de transição externa, vão estar no meio da tabela, beleza? Então aqui, transição D. Então, transição interna termina em F e transição externa termina em D, beleza? Então, olha só, gente, se eu fizer a distribuição eletrônica de um elemento e ele ter como último subnível mais energético o S, então ele é representativo. Se eu fizer a configuração eletrônica, né, a distribuição eletrônica de um elemento e der P, ele também é representativo. Se eu fizer a distribuição eletrônica e der D, esse elemento é de transição. Se eu fizer a distribuição eletrônica e der F, ele é de transição interna, beleza? Então, dependendo do subnível mais energético, vai dizer a localização dele na tabela periódica, ok? Agora, para encerrar essa parte, essa primeira videoaula de configuração eletrônica e tabela, eu queria falar uma informação que é bastante importante para vocês. O lugar do período, né, o período aonde o elemento se encontra, é o número de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, o hidrogênio está no primeiro período. Então, como ele está no primeiro período, ele vai ter apenas uma camada, que é a camada K. Agora, por exemplo, o sódio. O sódio já está na primeira, segunda, na terceira, né, no terceiro período. Então, o sódio ele vai ter 3 camadas, beleza? 3 camadas eletrônicas na configuração dele. Então, ele vai ter a camada K, L e a M, beleza? Outra coisa, ó, o ferro. O ferro ele está no quarto período da tabela. Então, como o ferro está no quarto período da tabela periódica, certo? Ele vai ter 4 camadas eletrônicas. Quais são elas? K, L, M e N. Beleza? Então, gente, é exatamente isso. 7 períodos porque eu tenho 7 camadas eletrônicas. O lugar aonde ele se encontrar nos períodos vai indicar o número de camadas eletrônicas que ele tem na sua eletrosfera. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar mais um exemplo, ó, o chumbo. O chumbo ele está no 6º período. Então, eu posso ter certeza, ele tem 6 camadas. A K, L, M, N, O e a P. Beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido os principais nomes das famílias da tabela periódica, né, os conhecidos, que a gente dá nome específico.
a questão dos elementos representativos, né, transição, e essa questão aí dos períodos e o número de camadas da eletrosfera de um elemento químico, de um átomo. Então era isso por essa videoaula, e na próxima aula agora eu vou detalhar essa questão da configuração eletrônica dos representativos e dos de transição, ok? Então acompanhe a nossa próxima